Então vamos lá, os nossos grandes amigos e parceiros protéticos e dentistas precisam falar a mesma linguagem, né? E a pergunta para iniciar é: isso aqui acontece com vocês? Acontece de você errar na altura do plano e aparecer muita gengiva? Ou a linha do sorriso, a linha que passa pelas incisais do sorriso, ela está torta e para baixo, dando a sensação que não cabe essa prótese na boca? Acontece com vocês erros de inclinação anterior quando você vai provar a prótese? Vejam, são casos onde você não está vendo o olho do paciente, os olhos, na verdade. E uma das referências é a linha bipupilar. Mas eu até explico no Harmonia que não é só a linha bipupilar. Dá para perceber que esse caso, que esse caso, que esse caso e que esse caso, a inclinação anterior está torta? Sem olhar os olhos. E é esse o olhar que eu ensino para os alunos do Harmonia. Olhar o espaço estético, que é uma linha que vai da linha do lábio superior para a linha do lábio inferior. Ali dentro eu tenho que colocar dentes. E só de olhar aqui a gente percebe tudo torto. Próteses que foram entregues para o paciente. E provavelmente próteses que foram provadas também na boca do paciente. Então, isso acontece com você. E por que acontece? E por que acontece na maioria dos casos? Na maioria, não é na minoria. Por quê? Quando o dentista acerta, é muito difícil o protético acertar aquele planejamento no momento que ele destrói o plano de orientação. E quando o dentista erra, aí não tem jeito, erra, está errado. Nem que o protético tente seguir, ele não vai conseguir. Se isso acontece com você, preste atenção nas coisas que eu vou falar a seguir. Nosso querido e amado Tomás Gomes, que nos deixou aqui na Terra, mas eu sinto muito a sua presença aqui do meu lado todas as horas. Hoje fiz uma base de prova aqui no meu laboratório. Não tem como, né? Não tem como não pensar no grande mestre. Olha que coisa mais linda aqui, ó. Ó, técnica do pó e líquido, né? A técnica que mais dá adaptação à base de prova. A base de prova ela é importante que ela esteja estável na sua prova, não só na clonagem não é tão importante assim, porque a gente já primeiro monta, depois faz o plano de orientação, mas na técnica convencional essa base tem que estar bem estável. Então não tem como eu fazer resina acrílica sem pensar nesse grande gênio da odontologia, que eu tive o privilégio de ficar 16 anos no seu laboratório. Aí a nossa comunicação era um pouco diferente. A comunicação que eu tinha com o Tomás era telepática. Eu olhava para ele e falava assim. Ele olhava para mim e respondia. Mas o que eu quero dizer? Eu não quero que todos façam estágio de 16 anos no seu protético para dar certo, né? Eu tive esse privilégio de vivenciar essa mente brilhante que é o Tomás e nós trabalharmos em prol da prótese total mucosa suportada, principalmente através de novos protocolos. E aí eu ligava para ele e falei, Tomás, eu já sei. Isso se dá pelo amor, pela amizade, mas num nível absolutamente profissional, como esse fluxo dentista e protético faz com que essa roda não fique emperrada no meio do caminho? E a resposta é uma só. Para mim e para o professor Tomás Gomes, é usar guias físicos. E nós temos 3 tipos que são usados por nós, guias. E a maioria usa o quê? O guia estético de cera, o que a gente apelidou, apenas por fins didáticos, de GEC. Então, quando eu faço um plano de orientação, né, lá do tempo de Udi Klepp, que teve essa ideia espetacular, que é usar um plano de orientação, até hoje, né, se utiliza, ele é fantástica essa ideia, mas a cera não é um material estável. Então, eu devo fazer o meu plano de orientação, o meu guia estético em cera? Sim, mas eu não posso parar aí, porque a cera é instável. Se a cera é instável, ela pode se alterar durante o transporte,
quando ela sai daqui, está indo para lá, já alterou. E ela pode se alterar durante a montagem. E o que volta para o dentista não tem nada a ver com o que o dentista planejou. Então, didaticamente, nós fizemos mais duas terminologias. Deixa eu só falar uma coisa importante. É lógico que quando eu falo em GEC, o Guia Estético de Cera, que é o nosso plano de orientação, ele não é só um guia estético, ele é um guia funcional também, vocês vão ver lá na frente. Por quê? Porque o plano de orientação contém a curva individual de compensação, para quem é adepto da individualidade da curva, como a gente é, ele contém a posição onde eu vou colocar os dentes posteriores. Então, ele é muito mais do que um guia estético, mas por didática, e hoje eu quero falar sobre esses erros que acontecem na maioria, eu diria que mais de 95% das próteses que eu observo aí na net estão tortas. E não é que o paciente é torto, é o planejamento que nesse fluxo, em algum momento, foi interrompido, se perdeu. Então, vamos falar do GEC, que é um guia estético em cera, vamos falar do GER, que é um guia estético em resina, e vamos falar do GUES, que é um guia estético em silicone. Eu diria que, para nós termos um guia físico que faça esse fluxo não falhar, é preciso, quando você fizer o guia em cera, você transformar isso em guia em silicone ou fazer, no caso de prótese fixa, eu vou dar uns exemplos aqui, um guia em resina, que são materiais estáveis, tanto para o transporte quanto para o protético. Se ele montou um dente e saiu de posição, ele percebe porque ele está trabalhando com um guia fisicamente rígido e não um guia que se deforma como a cera. E aí esse fluxo vai estar azeitado, vai estar muito tranquilo. Então, esses são os 3 tipos de guia que nós preconizamos. São guias feitos com os materiais mais comuns da odontologia. Qual o dentista que não tem a cera? Qual o dentista que não tem uma resina de baixa contração, como Duralay, como Patterner? Qual o dentista que não tem um silicone extra duro de laboratório, como o Zetalabo? Tem que ter, porque são materiais baratos e são materiais do nosso dia a dia, ok? Ah, não, eu acho caro o silicone, ok. Né? Então, aí você pode usar um material instável, como a cera utilidade, e ter erros na estética, e o paciente ficar insatisfeito. Né? Você tem que decidir onde você quer gastar o seu tempo. Você quer gastar o seu tempo repetindo prótese, com a insatisfação do paciente, ele não te indicando mais? Ou você quer gastar o seu tempo com guias estáveis, gastar um pouquinho? Porque se você falar que o material é caro, você está economizando num lugar que você vai gastar muito mais lá na frente. Tá? Então, qual é o caminho que nós devemos seguir? Né? Nós devemos fazer um guia, nós, dentistas, nós fazemos o guia e o protético vai seguir esse guia. E aí nós vamos ter sucesso estético. Ah, Osmar, veja só o que aconteceu. Eu fiz o guia, o protético seguiu, eu pus na boca e não ficou bom. Não ficou bom? Vai estudar, vagabundo. Porque o dentista errou. Se o protético segue o guia e não ficou bom, você, dentista, tem que sentar e analisar aonde eu estou errando, porque eu errei. Agora, se eu mando o guia para o protético e volta, eu olho o guia, confiro, ele não seguiu o guia, volta para o protético. Por favor, você podia remontar no meu guia? Protético errou. E isso que eu estou falando, pessoal, é uma economia de energia negativa. Por quê? Se você não faz o guia, o que acontece na prática? O dentista recebe, olha, e ficou uma M, uma caca. Aí ele liga para o protético e fala, meu amigo, você não seguiu aqui o que eu te falei. Eu fiz meu plano, você fez o dente para fora, a linha média está errada. Aí o protético fala, doutor, eu segui o seu plano de orientação. Ah, não é possível, eu fiz um plano. Aí o que acontece? O dentista fica com mal-estar com o protético. O protético fica com mal-estar do dentista. Mas de quem é a culpa? Não se sabe. Por causa de um guia que vai gastar 50 centavos para fazer. Entendeu?
E aí, esse relacionamento, que é um verdadeiro casamento, é uma comunhão, dentista e protético, se desgasta. Pior, às vezes o dentista fala, remonta aí, mas não vai me cobrar, né? Quem monta sabe o trabalho que é. Então, pessoal, é assim que se resolve os problemas. É alterando os protocolos, alterando as técnicas de uma maneira que qualquer um possa fazer. Qualquer, o recém-formado consegue fazer isso? Consegue. O dentista formado há 40 anos consegue? Consegue. E como é que isso é feito? Se você tem uma prótese total dupla, nós vamos fazer um gas total. E esse gas total, como eu falei para vocês, é um protocolo que a gente faz há muito tempo. Ah, eu nunca tinha ouvido falar. Ok, você anda estudando? Porque as coisas são publicadas, pessoal. Se você não lê, se você não vai atrás da pesquisa, como é que você quer saber as coisas só pelo Instagram e pelo Facebook? Não vai aprender, não, hein? Precisa ir fundo nas pesquisas. Isso já foi publicado, pessoal. E é simples de fazer. Tomás Gomes e eu sempre nos preocupamos em fazer coisas clínicas, simples, que estejam ao alcance de todos. Eu não vou falar, não, você compra esse CAD/CAM aqui, custa só 400 mil e você vai ter resultados maravilhosos. Eu sou clínico, pessoal. Eu gosto de resultados do bom e do barato. Então, em 1999, há exato 22 anos atrás, Tomás Gomes, eu, o grande Matsuoshi Mori, professor da USP, o grande professor Gerson de Arruda Correia, que eu sempre indico o livro dele de prótese híbrida, prótese total híbrida, professor aposentado da USP, livre docente aqui da USP, o Mori. Nós publicamos em 1999 uma duplicação do plano de orientação em cera, trocando o GEC, o guia em cera, pelo guia em gesso, né? O GEG. Só que veja o trabalho que dava. Nós fazíamos uma outra base de prova, nós fazíamos batoquinhos em acrílico para grudar o gesso, que o gesso não tem adesão, isolávamos tudo, jogávamos gesso e duplicávamos o plano de orientação em gesso. Olha o trabalho. Mas por quê? Porque nós queríamos um guia físico rígido para montar os dentes na linha de pound ou na linha principal do esforço mastigatório aqui atrás, direcionando as palatinas aqui. Por isso que é um guia estético funcional. A linha média para cá, a linha dos caninos. Então, nós montávamos a prótese superior sobre esse guia. Mas os materiais melhoraram, né? Eles facilitaram a nossa vida. Por isso que em 2004, 5 anos depois, eu e o professor Tomás Gomes publicamos um trabalho que é reprodução, o primeiro de 99, que era a reprodução da curva de compensação em gesso para uma reprodução em silicone. E aí nós criamos, nesse momento, o GUESS, um guia estético de silicone altamente confiável. Em 2004, já. E desde lá, só que quando nós publicamos esse livro, nós já fazíamos, porque quando nós publicamos em 99, nós já estávamos pesquisando silicone, porque a gente entrega isso aqui em 97, é para ser publicado em 99. Então, desde 2000, há 21 anos, nós já fazemos assim, diretamente, não precisa fazer base de prova, tiramos o plano inferior, colocamos o silicone extra duro de laboratório, fechamos o articulador na dimensão e depois damos um acabamento com tira de lixa, passamos a linha dos caninos, a linha média, e observem, o protético pode montar e remontar quantas vezes ele quiser em cima de um guia físico rígido, que não se altera. Fantástico. Não é a cera, não estou abrindo um buraco na cera. Se o protético abre um buraco aqui na cera e ele monta os incisivos, se essa inclinação tiver um pouquinho torta do plano, que é assim na boca, quando colocar na boca vai ficar reto, a tendência dele é ir montando paralelo ao como foi montado no articulador, e no final a montagem não é essa. Porque se esse plano estiver torto no articulador, tem que montar torto, porque na boca vai encaixar certinho. E observem aqui embaixo
ainda é um guia estético, lógico, mas funcional, onde nós estamos direcionando a cúspide palatina para essa linha de Pound, ou linha principal do esforço mastigatório. Então, vejam, eu montei todos os dentes seguindo essa duplicata, que é o GES, é o Guia Estético de Silicone, e aí, aqui está do lado o plano de orientação inferior, que contém a curva individual de compensação. Nós temos um artigo publicado, nós não fazemos Patterson, né? Eu fiz muito desgaste de Patterson na USP, hoje não, há muitos anos eu não faço Patterson por uma série de motivos. Por ser desconfortável, por ser demorado, né? E nós temos um trabalho que é da Paula Soares, que ela testou o Patterson e a cera, e deu um resultado positivo. A curva era a mesma, então para que eu vou usar um material que é difícil de se encontrar, vai demorar, é desconfortável para o paciente, posso usar um material soft aqui, uma cera utilidade ou uma cera para articulação. E é assim que a gente faz a curva individual de compensação. Mas nós sempre vamos transformar essa curva em uma curva sólida, porque se eu fizer essa curva, que é uma curva comprovada pela tese de mestrado da Paula Soares, que é idêntica à do Patterson, ela vai se perder na montagem dos dentes, porque a cera é molinha. Então, assim que eu acabo de fazer, rapidamente eu duplico isso aqui. Então, eu faço o meu guia estético e também funcional lá atrás. E assim, ó, no momento que... Deixa eu passar aqui para vocês verem. E aí, quando eu acabo de montar os superiores, tá dentro da linha de Pound ali, deixa eu parar um pouquinho, ó. Aqui tem a linha, né, onde eu direcionei a palatina para esse centro, ou seja, ela vai ser direcionada para o centro do rebordo inferior. Eu vou lá e coloco o meu plano de orientação inferior, que contém a curva de compensação, mas agora os dentes já foram montados nessa curva, não vou perder, e agora eu vou montar os meus inferiores pelos superiores. Essa técnica é chamada de técnica regressiva, ela também foi publicada pelo professor Tomás Gomes e eu. Vocês vão perceber que tem um leve espaçador na mesa incisal. Então, nós montamos os inferiores com esse espaçador e depois nós tiramos esse espaçador e fazemos um ajuste oclusal para que os dentes se engrenem melhor. Então, tudo que nós fizemos tem artigos publicados e esses artigos foram incluídos no nosso livro da clonagem terapêutica. A gente não faz as coisas para complicar. Nós fazemos as coisas para facilitar o clínico e para ter resultados positivos. Isso aqui é estável. E aí o protético ele vai devolver o quê? Ele vai devolver esse guia para mim. Aí eu vou tirar, quando eu tiver montado os dois, eu vou tirar e vou observar o superior. Se a inclinação anterior está correta, se ele montou na linha média, beleza. Se eu provar e não ficar bom, a linha média estiver errada, a curva estiver torta, eu errei no meu plano. Mas se o protético montou errado, a linha média ou a curva, eu peço para ele remontar sem brigas, porque ele não seguiu o GES. E isso a gente usa em todos os casos. Nós usamos na prótese unimaxilar, sim. Está aqui, ó. Plano de orientação superior, um guia. Precisa ser o guia completo? Não, esse é um guia estético puro. Por quê? Porque o paciente tem dente lá atrás. Então, ele é apenas para me guiar na estética, na inclinação anterior e na linha média, para que eu não me perca durante a montagem. E eu uso esses guias e eu nem mando para o protético, eu que monto todas as próteses. Mas é impossível. Se eu não fizer o guia, eu vou me perder. E isso acontece na maioria dos casos. Então, esse GES chama-se GES parcial. Guia estético de silicone parcial. Por quê? Porque ele não precisa ir lá atrás. Ele pode ser só de canino a canino. Então, como é que faz isso? Não dá para ser mais fácil que isso, pessoal. Não dá. Eu acabo de provar meu plano, eu observo a linha anterior, todas as referências, eu acabei mudando todas as referências de altura de plano que eu não vejo em repouso, como a maioria dos livros, a inclinação anterior, uma outra maneira. O pessoal da Harmonia que está aí assistindo sabe que é uma abordagem totalmente diferente, muito mais lógica e para tentar corrigir os erros. Mas depois que eu sei fazer isso, não adianta pegar a linha, que nem eu fiz aqui, ó, e pôr no modelo lá embaixo, porque existe uma coisa chamada overjet.
Então, você não vai acertar essa linha aqui, olhando uma linha lá para dentro. Então, como é que faz? Pega um pouquinho ali do silicone extra duro de laboratório, manipula com catalisador, vai lá gentilmente e alinha, tanto no sentido vestibular, né? Esse guia vai seguir a vestibularização do plano e depois você vai passar com uma caneta bem fina de retroprojetor ou com o próprio estilete fino, você pode fazer essa marcação da linha média. É assim, vocês estão vendo ao vivo, né? Ao vivo não, um filme sem cortes, demorou 29 segundos para fazer. E aí depois você só dá um acabamento ali com uma tirinha de lixo e passa a linha média e a linha dos caninos para você ficar com esse guia aqui, ó. Então, pessoal, é super simples, mas essa comunicação física entre dentista e protético, não precisa o dentista falar nada. O protético vai chegar, fala, siga esse guia que eu estou fazendo e as coisas vão dar certo. E aí o protético ele vai alinhar, porque eu falo muito no harmonia, uma coisa é acertar aqui, ó, pessoal. A linha média está aqui, mas se você errar esse prolongamento, você vai errar, acaba o protético entortando um lado e a gente encontra muitas próteses subindo de um lado e caída do outro. Geralmente o lado que cai aparece mais gengiva. Então, observe, a linha dos caninos foi transferida para cá, a linha mediana foi transferida para baixo, não tem erro, não tem erro. É muito bom para o protético e é muito bom para o dentista quando as coisas dão certo e quando cada um assume o seu erro. E através, sabendo quem errou, é mais fácil você corrigir e acertar. Quando um joga a culpa para o outro, ninguém, só fica essa briga de empurra-empurra, um desgaste, você vai entregar próteses feias, que o protético vai ficar insatisfeito e o dentista vai ficar insatisfeito. Então, como a gente faz na clonagem terapêutica? Nós fazemos dois guias. Primeiro, nós já trabalhamos com um guia muito mais confiável. Nós não trabalhamos com plano de cera, né, somente. Nós trabalhamos com um guia de resina, que é o nosso clone, que é a cópia da prótese em resina, que nós usamos para moldar. O que vocês estão vendo aqui é o molde funcional. Já terminei. O que vocês estão vendo aqui, em marrom, é a Godiva. Já fiz o registro de mordida. Agora que isso está altamente estável na boca, eu vou fazer umas marcações estéticas. O que eu quero corrigir? E se vocês olharem, essa linha média estava muito torta. Eu marquei aqui com lápis, um grafite fino, 3 milímetros para a esquerda do paciente. Na boca eu vi isso. E aí eu posso decidir descer esse dente, subir esse dente, acertar a inclinação anterior. Eu faço como se fosse um mapeamento no GUER, no guia estético de resina, que nesse caso é o clone. E aí eu monto, depois eu vazo o gesso aqui, monto esse clone no articulador. Antes de separar o clone do modelo, que eu vou perder essas referências, eu faço um guia de silicone. E olha o que eu fiz, transferi essa linha média que eu determinei na boca para baixo. E agora sim eu posso remover o meu clone, né? Vejam esse caso aqui. Então, eu montei no articulador. Olha onde é a linha média. Olha o que o dentista errou daqui para cá. É mais fácil acertar olhando uma prótese, a cópia torta, que é o clone, né? E aqui, ó, eu pus uma flecha que eu tenho que descer. Aí eu ponho lá no papel. Quanto eu quero descer? 1 milímetro, 2. E aqui eu pintei porque estava caído para cá, ó. Então, eu vou subir, eu vou cortar esses dentes aqui, ó. Antes de tirar o clone, que é uma moldeira individual dentada, eu vou cortar. Eu cortei com a broca o que eu marquei na boca. E aqui eu sei que é um pouquinho mais baixo. Então, eu estou criando uma nova linha para o plano de orientação. Então, nesse momento, eu bato um silicone, como diz o meu amigo Frederico Gomes. Bate um silicone aí, né, Fred? E aí o filho do Tomás, o Fred, grande parceirão também, ele, se a gente colocar um silicone aqui, ó, e eu passar a linha para cá, no momento que eu tirar o clone, eu faço um plano de orientação seguindo isso aqui. Então, esse plano de orientação na clonagem, ele vai já semi-pronto. Eu posso fazer uma pequena modificação, mas eu já corrigi os erros da prótese antiga. E se eu tiver que mudar alguma coisa, digamos que eu desgaste um pouquinho aqui, tire um pouquinho do plano, eu tiro esse guia e faço um novo, corrigido, e é ali que eu vou montar os dentes. Então, eu tenho muito mais chance de acertar.
E como é que eu faço um guia em prótese fixa? Eu vou dar um exemplo aqui do GUER, um guia estético em resina, tá? Então, veja, eu tenho 4 provisórios aqui na frente. O provisório, ele é um protótipo. Assim como a clonagem, a gente gosta de trabalhar num protótipo da futura prótese e duplicamos, depois que a gente corrige os defeitos, o provisório de fixa é a mesma coisa, né? Será que a linha média está boa, a inclinação? Quando ele está perfeito, como é que eu passo isso para o protético? Tem gente que molda esse provisório e faz um modelo. Vocês acham que o protético consegue olhar aquele modelo na mão e replicar em dentes preparados assim? É impossível, pessoal. Aqui se perde as referências. Então, eu tenho aqui 4 dentes preparados, eu tenho 4 troquéis, tá? Agora vocês vão dar risada, né? Porque eu moldei com anel de cobre Godiva. Os mais jovens nem sabem o que é isso, e os mais velhos também não. Só os caras comida que nem eu. Eu moldei com anel de cobre Godiva. Aí eu coloquei um grafite colorido para delimitar aqui o meu término. Depois eu fixei essa linha no gesso, com o endurecedor de gesso. E aí eu vou fazer as coroas guias. Vou voltar um pouquinho. Sobre esses troquéis, eu vaselino e faço as coroas guias. E eu coloco as coroas guias aqui, pessoal. Não tem referência nenhuma para o protético, mas nós podemos dar referências para o protético. Qual referência é confiável? Cera? De maneira nenhuma. Qual referência é confiável? Resina. E aí, se eu tirar uma dessas coroas guias e colocar meu provisório, esse provisório ele não está bonito, mas ele está funcional, gente. Ele está estético, assim, no sentido da macroarquitetura. Essa inclinação está correta, a linha média está correta. E eu vou fazer o quê? Eu vou moldar e dar um modelo um modelo com provisório para protético? Como é que ele vai relacionar? Porque se errar um pouquinho, erra tudo. Então, se eu colocar um provisório aqui, ó, o que eu faço? Vaselino provisório e faço aqui, ó, um dentinho em resina. E mais legal que isso, ó, e depois eu inverto, ponho outro provisório e eu pego essa inclinação tão importante para o protético e essa linha média, aí eu tiro aqui, faço outro lado e depois uno os dois. Olha o que eu estou dando para o protético. Um guia de resina com a linha média e com a inclinação anterior. Ele não precisa mais nada, gente. E também a vestibularidade. Se ele souber se é mais vestibular, menos vestibular, se essa inclinação anterior à linha média, ele não precisa mais nada. E aí, eu com uma moldagem de arrasto, fica tudo preso no molde, eu vou espetar todos esses troquéis nesse molde, eu uni aqui com cera para não ter movimentação, joguei ali uma resina, e aí, pessoal, olha só o que eu tenho quando eu for montar no articulador. E esse guia ainda em resina, ainda tem o registro de mordida lá atrás, que eu esqueci de falar. Colocamos resina plástica e o paciente mordeu. Então, ele serve como guia de registro e ele tem uma linha média e a região anterior. O que o protético pode fazer agora? Porque ele não, como é que ele transfere isso para os dentes que ele vai fazer? Ele faz um GES, um guia estético de silicone, e ele transporta essa linha média para baixo e essa inclinação anterior. Você quer sofisticar? Você pode escanear tudo isso, escanear o guia de silicone, escanear tudo, né? Se quiser sofisticar, se não quiser, quiser fazer o fluxo analógico, não tem problema. O importante é o teu planejamento, é o que você dá de referência. E aí, aquele guia serviu para que o protético, no CAD/CAM, planejasse a espessura ideal de porcelana daqui até a incisal, porque ele tem a inclinação, e a linha média, para que fique a quantidade de cerâmica uniforme de um lado ou do outro, para que ele tenha condição de fazer um trabalho estético. E aí, depois que eu fiz isso, provei os copens em zircônia, aí no caso, estava ótimo. O que eu faço? De novo, outro guia. Eu tiro, deixo só uma zircônia aqui, ó, ponho o provisório do lado, vaselino provisório e coloco resina nessa inclinação e nessa inclinação. E eu faço isso em 2 dentes, já é suficiente.
Os alunos da harmonia sabem como é que eu chamo isso, o TTI, o T tridimensional invertido. Ele é a base de tudo. Se você errar essa inclinação aqui, você erra toda a estética. E aí sim, vejam, apesar de ser 4 dentes, eu ter caninos rígidos, ainda assim a chance de errar essa inclinação é muito grande. Imagine numa prótese total. E depois o protético faz o quê? Transfere essa linha para o... Ele transfere o GUIA, que é o guia de resina, para um guia de silicone de novo. E ele me entrega a prótese para a prova com pouquíssimos ajustes, onde a gente olha e fala, puxa vida, né? Que gostoso que é acertar. E, né, que gostoso que é ver uma cerâmica bem trabalhada, com espessuras, né? Imagina, vem aí com esse trabalho artesanal maravilhoso, científico, com toda essa translucidez, e aí a gente vai lá e passa a broca 1 milímetro, 1,5 milímetro, porque ficou comprido o dente, ou porque ele ficou torto. Como é gostoso acertar, e como se acerta? Com guias físicos. Né? E aí, essa comunicação, guia estético de resina, guia estético de silicone, né? E quando eu tiver um guia estético em cera, inicialmente, passar para a resina, passar para a silicone. Quando o protético recebe um guia que ele consegue trabalhar com segurança, nós vamos acertar a nossa estética. Nós vamos melhorar nossa comunicação dentista e protético. Nós vamos melhorar o nosso relacionamento com o nosso protético. O protético e o dentista são parceiros. Quando está desgastado, quando um culpa o outro, não vamos ser felizes na profissão. Quem acha que a nossa profissão é fácil, está enganado. A nossa profissão é muito prazerosa quando nós acertamos na maioria das vezes e quando nós erramos, nós vamos atrás do problema para encontrar uma solução. E a solução não é ficar culpando o outro. Doutor, eu fiz assim. Não, mas você não montou no meu plano. Então, essa briga não leva a nada. E o maior prejudicado desse fluxo não girar, dessa roda não girar, azeitada, né, cheia de óleo, sem barulho, essa engrenagem suave, é acertando os guias físicos e detectando quando houver o erro, e às vezes o erro acontece, de quem é a culpa. Aí sim nós teremos realmente uma profissão muito gostosa e prazerosa, porque o beneficiado vai ser o dentista, o protético e principalmente o paciente, por receber uma prótese com menos horas de trabalho e acertar mais rapidamente e o mínimo de remontagens possível. A remontagem é estressante, é desgastante e muitas vezes ou o paciente, ou o dentista, ou o protético desistem porque eles falaram, então tá bom, assim, eles aceitam uma coisa que não é o melhor para eles. Pessoal, quem quiser me seguir, o Telegram tem muita publicação todas juntas, eu estou como Prótese Total na clínica. Quem quiser saber o que eu falo para os meus pacientes, dr.osmarcastro no YouTube.